Estamos de volta, meus amigos. Segunda parte da nossa aula, ou a segunda aula do conteúdo de normas da Corregedoria para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo 2024. Veja, é claro que a nossa abordagem aqui não tem como ser feita artigo por artigo, nós vamos ver os pontos mais importantes, mas posso assegurar para você, com aquilo que a gente vai falar aqui, já é muito possível que você responda a qualquer das questões de normas da Corregedoria para o seu concurso. A gente está começando da parte maior, né? Aquela parte do artigo 994 até o 1091A, né? Porque é uma parte muito grande e de assuntos realmente muito importantes que me sugerem que podem ser perguntados na sua prova. Então a gente vai continuar aqui, a gente vai agora para o artigo 1000, os mandados serão emitidos nos ofícios, ok? Lembre-se, né? Sempre a gente tem que ter a cabeça de oficial de justiça. Então, o que você, como oficial de justiça, vai ter que fazer, o que você vai enfrentar. Outra pergunta que me fizeram, professor, quantos vídeos vão ser? Não sei, eu vou fazendo aqui e você vai assistindo. Ah, mas vai ser cansativo. Tá bom, daí é a sua escolha, né? Eu estou aqui à disposição para trazer esses conteúdos para você, tá bom? Então aí é uma escolha sua, eu acho que você deveria assistir tudo, tá bom? Dá tempo de assistir, a gente está gravando, a gente vai tentar terminar isso aqui até a metade de novembro, então ainda você vai ter mais um mês para assistir tudo isso aqui, tá bom? Então os mandados serão emitidos nos ofícios de justiça, anotado no sistema informatizado, o mandado será remetido para a SADM ou módulo da SADM do ofício para verificação e distribuição entre os oficiais. Então, ficou pronto o mandado, vai ser ali remetido, verificado e distribuído entre os oficiais. Observadas as seguintes regras. Então, os mandados classificados como plantão serão equitativamente distribuídos entre os oficiais de justiça, de plantão presencial e à distância. Alguns pronunciam equitativamente, eu acho que está até mais certo, tá? Então, os mandados serão classificados, porque não tem mais extrema, né? Então, os mandados classificados como plantão serão equitativamente distribuídos entre os oficiais de justiça, de plantão, presencial e à distância, independentemente do setor que pertençam, no mesmo dia em que expedido, até o término do expediente ou após, observado o disposto no 998. Lembra que fala o 998? Se houver uma comunicação até 30 minutos antes do final do expediente, aí o oficial de justiça tem que ficar, porque ele tem que cumprir naquele dia. Você lembra disso? A gente falou isso no vídeo passado. Pois bem, então, distribuição equitativa. Outra coisa, os mandados dos mandados de plantão, né? Os mandados classificados como urgentes, inclusive aqueles relacionados a réus presos, serão equitativamente distribuídos entre os oficiais de justiça de acordo com os setores de atuação, no prazo de 24 horas. Então entenda que quando nós estivermos falando de mandados no plantão, nós vamos ter uma questão importante aqui, que é a seguinte, ó, independentemente do setor a que pertençam. Eu vou até colocar em outra cor isso aqui, vai ficar uma cor estranha aqui, mas só para você saber, tá? Então veja só, quando a gente estiver falando de mandados no plantão, eles vão ser distribuídos independentemente do setor que o oficial de justiça pertença. Se é plantão, ele tem que cumprir, essa é a ideia. Agora, o que for urgente, aí a gente vai fazer uma outra verificação, que é a seguinte, a distribuição também vai ser equitativa, mas de acordo com os setores de atuação. Então, preste atenção nisso, que é uma coisinha boba que poderia ser perguntada na sua prova, tá? Os mandados para cumprimento remoto em unidades prisionais ou de internação serão equitativamente distribuídos entre os oficiais de justiça do setor específico ou de acordo com os setores de atuação no prazo de até 24 horas. Beleza. Então, veja só qual é o grande ponto aqui, né? No caso de plantão, o mandado vai ser entregue ao oficial de justiça no mesmo dia. Já para os casos de urgência ou para os casos de cumprimento em unidades prisionais ou de internação, então, por exemplo, numa fundação casa, por exemplo, aí eles vão ser distribuídos equitativamente pelos oficiais de justiça do setor, certo? Então, aqueles que atuam especificamente nisso, também num prazo de até 24 horas. Então, vejam pequenas diferencinhas que poderiam ser perguntadas. Cara, é isso aqui, é nesse detalhe que, por vezes, a pessoa não consegue ser aprovada no concurso, porque ela não se atém a isso. Então, quando você está lendo, quando você está estudando, você tem que fazer essas distinções. Lembre-se, estudar é você compreender o que está sendo falado, associar e distinguir. Esse é o ponto, né? Então, associar é colocar tudo junto no mesmo balaio. Distinguir é tirar um de cada vez e colocá-los em locais separados, tá? Essa é a ideia, então esse é o ponto. Então preste atenção, para plantão a distribuição vai ser no mesmo dia, independentemente do setor que o oficial de justiça trabalha. Agora, os outros, os urgentes e os das unidades prisionais vão ser distribuídos entre os oficiais que atuam naquela área, no prazo de 24 horas, tá?
Os mandados comuns, tem uma outra informação aqui, os mandados comuns, bem como aqueles sem prazo expressamente determinado na ordem judicial, serão equitativamente distribuídos entre os oficiais de justiça de acordo com os setores de atuação no prazo de até 5 dias. Cara, então se liga aqui que tem coisas importantes, vou colocar aqui no Word, ó. Então veja só, plantão, urgentes, unidades prisionais e de internação e também os comuns, né? A própria norma fala de comuns. Então, ó, comuns. No caso, vou até fazer uma tabelinha, hein? Professor, você está gostando de tabela agora? Pô, tabela é um negócio legal, né? Então, olha só. No plantão, urgentes, unidades prisionais de internação e comuns. Então, qual é o ponto aqui? É assim que você estuda, tá? Então, por favor, não deixa os malucos aí acharem que você não tem que estudar, não, cara. Tem que estudar desse jeito aqui. Então, olha só. Os de plantão, e veja, a distribuição vai ser sempre por igual para todos, tá? Então, vamos partir desse princípio. Então, sempre a distribuição vai ser por igual. Agora, para plantão, mandado entregue de imediato e um outro ponto importante. Para todos os oficiais independente do setor, independente do setor em que atuam. Essa é a visão que você precisa ter. Aqui, mandado entregue em 24 horas, só oficiais do setor. Aqui é a mesma coisa, unidades prisionais de internação é a mesma coisa. Aqui, mandado entregue em 5 dias, em até 5 dias, e só oficiais do setor. Cara, isso aqui é muito importante, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente esmirilhou aqui, o conteúdo aqui das normas para ficar mais fácil para você entender, tá? Então, esse é o ponto relevante aqui, tá? Os mandados classificados, tem um outro ponto aqui, né? Olha só. Os mandados serão recebidos diariamente e cumpridos pelos oficiais de justiça, também de acordo com a sua classificação, observadas as seguintes regras. Agora a gente vai ver o cumprimento. Então aqui a gente está falando primeiro da entrega, né? Então aqui é a entrega dos mandados, ó. Então isso aqui é um parâmetro para entrega dos mandados aos oficiais. Ou seja, o recebimento dos mandados pelos oficiais, certo? Agora, qual é o grande ponto aqui pra gente? O grande ponto é você se perguntar o seguinte, tá, eu recebi isso aqui é plantão imediato, eu tenho que cumprir quando? Tem que se cumprir até 24 horas distribuídos em regime de plantão. Então, primeira coisa. Quando eu estiver falando também de plantão referentes a medidas protetivas de urgência, prazo máximo de 48 horas. Quando eu estiver falando de cumprimento remoto nas cadeias, unidades prisionais e de internação, eles vão ser recebidos até o dia imediatamente seguinte ao da distribuição para agendamento em 48 horas e cumprimento e devolução em 7 dias úteis. Então o oficial faz o agendamento com a unidade prisional em até 48 horas para fazer o quê? Ele vai fazer isso por videoconferência, né? Então ele vai fazer esse cumprimento por videoconferência. E ele tem que, de fato, devolver isso em até 7 dias úteis, tá? Mandados classificados como réu preso, expedidos em processo de réu preso, deverão ser cumpridos dentro de 3 dias, salvo determinação contrária. Os mandados comuns serão recebidos no dia imediatamente seguinte ao da distribuição para cumprimento e devolução em até 45 dias corridos, salvo o prazo inferior estabelecido na decisão judicial. Os mandados classificados como audiência, aí você vai ter o quê? Referentes a processos com audiência designada deverão ser cumpridos nos prazos do parágrafo 3º e 4º. Então, olha só, se eu estiver falando de audiência de conciliação e mediação, vão ser cumpridos até 20 dias úteis antes da audiência designada. Se for qualquer outra audiência, aí vão ser
cumpridos e devolvidos até 10 dias úteis antes da data designada, salvo determinação contrária do juiz do feito. Tá? Então são pontos aqui bem importantes para a gente. Então, decorridos os prazos para recebimento previstos no parágrafo 2º, considere-se iniciado o prazo para cumprimento, ainda que o oficial de justiça não tenha retirado o mandado físico na unidade ou procedido ao seu recebimento no sistema. Então, veja, ele tem data para receber, então o oficial de justiça tem data para receber, exatamente por isso, inclusive, que nós vimos no vídeo passado, que ele tem a obrigação de verificar o seu e-mail, por exemplo, pelo menos uma vez por dia, lembre-se disso, tá? Então são pontos importantes aqui pra gente. Vamos colocar tudo isso aqui no esquema para ficar mais fácil, ó, só um segundinho. Então veja só, eu pedi também para o nosso amigo ChatGPT fazer aqui uma tabela. Então veja só, tipo de mandado. Então você tem aqui, ó, plantão imediato em 24 horas, plantão de medidas protetivas 48 horas, cumprimento remoto em unidades, recebimento até o dia seguinte agendados em 48 horas e cumprido em até 7 dias úteis, réu preso 3 dias, mandados comuns recebidos no dia seguinte a distribuição para cumprimento em até 45 dias corridos, intimação para audiência de conciliação e mediação, cumpridos e devolvidos até 20 dias úteis antes da data da audiência, intimação para qualquer outra audiência, cumpridos e devolvidos até 10 dias úteis antes da data da audiência, tá? Então, são pontos importantes aqui, a gente faz dessa forma e estou de novo incentivando você precisa saber usar para esses fins, né? Você não precisa usar o ChatGPT como sua fonte única de consulta, por vezes ele ainda falha, né? Mas pelo menos para você construir esses conhecimentos aqui, cara, para você enxergar melhor, é muito fácil. É claro, eu também sei fazer a tabela, né? Fiz isso aqui para você, mas é que por vezes isso aqui faz você ganhar mais tempo, né? Quando você estiver estudando, tá bom? Então olha só, vencido o prazo, o oficial de justiça devolverá o mandado ao cartório, certificando os motivos da demora ou do descumprimento. Então, se vencer o prazo para cumprir o mandado, o oficial de justiça deve devolver o mandado e vai ter que, claro, justificar, certificando os motivos da demora ou do descumprimento. Se necessária prorrogação de prazo, então o oficial pede prorrogação do prazo para cumprir o mandado, o oficial de justiça, sem o devolver, submeterá ao juiz do feito o requerimento justificado em modelo padronizado, com 48 horas de antecedência, sob pena de não conhecimento. Então você, oficial de justiça, recebeu um mandado para cumprir e percebe que vai precisar prorrogar o prazo. Aí qual é o ponto? Né? Você vai precisar de prorrogação do prazo desse mandado para cumprimento. Você vai fazer o quê? Sem devolver, então veja só, marcando aqui de novo, né? O oficial devolve o mandado sem cumprimento, então vencido o prazo, né, ele vai certificar os motivos da demora ou do descumprimento. Beleza. Aí veja só, se for necessário prorrogar o prazo, sem devolver o mandado, o oficial vai fazer um pedido para o juiz. Ele vai submeter ao juiz do feito um requerimento justificado para o quê? Em modelo padronizado com 48 horas de antecedência do vencimento, sob pena de não conhecimento. Então, 48 horas antes de vencer, ele tem que mandar para o juiz um pedido para que ele possa ser autorizado a prorrogar o prazo do cumprimento do mandado. Tá? Também, sob a mesma pena, o requerimento obrigatoriamente conterá informação do funcionário responsável pela SEDM sobre a data da distribuição, as distribuições anteriores, qualquer que seja o oficial de justiça e eventuais prorrogações de prazo antes concedidas. Então, para saber se esse cara é um cara preguiçoso que nunca cumpre no tempo certo, né? Então, basicamente isso. Se indeferida a prorrogação, ou se não conhecido o requerimento, o mandato será cumprido no prazo restante em curso. Então isso aqui é um negócio interessante também. Então veja só, pedir dentro das 48 horas que faltavam para terminar o prazo do mandado. Mando para o juiz um pedido para prorrogar o prazo. O juiz negou esse pedido ou o pedido não foi conhecido, não foi apreciado porque ficaram faltando informações. O que vai acontecer? O oficial tem que cumprir no restante do prazo. Então, por vezes, vai ser no outro dia, né? Então, ele tem que cumprir dentro daquelas 48 horas. Ele fez o pedido, o juiz apreciou o pedido. Se o juiz negou ou não conheceu o pedido, não apreciou o pedido, ele tem que cumprir no prazo restante, tá? O mandado só poderá ficar retido com o oficial de justiça além do prazo mediante autorização escrita do juiz. Então, ficar retido o mandado além do prazo só com autorização do juiz. E essa autorização, por exemplo, é nessa forma aqui que a gente viu, que é o oficial de justiça dentro das 48 horas. Antes de terminar, ele faz o quê? Ele faz um pedido. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, 48 horas antes do fim do antes do término do prazo, o oficial de justiça faz um pedido ao juiz para prorrogação do prazo. Claro, vai ter que explicar por que ele precisa da prorrogação. Se o pedido
não for apreciado, não for conhecido, ou se for indeferido, o oficial precisa cumprir esse mandado no prazo que resta. Por isso que ele faz o pedido em 48 horas antes, tá? Então esse é um ponto importante, vou colocar aqui. Acho que isso aqui pode te ajudar também, tá bom? Então, isso aqui é uma informação muito relevante, tá? O funcionário responsável pela SEADM ou do Ofício de Justiça fará a cobrança dos mandados. Então, funcionário responsável ou pela SEADM ou do Ofício de Justiça vai fazer o quê? A cobrança dos mandados com prazos expedidos para cumprimento a cada 30 dias. Então veja, o cara tem 45 dias corridos para cumprir, beleza, mas recebeu isso, passaram-se 30 dias, eu já vou perguntar para o cara, escuta aqui, você já cumpriu isso aí ou não? Ah não, estou para cumprir ainda, beleza, tá tudo certo. Decorrido o prazo máximo de 48 horas para a devolução do mandado, após cobrança sem atendimento, o atraso será comunicado ao juiz. Então, ainda dá um prazo de 48 horas para o oficial de justiça devolver esse mandado. E se isso não acontecer, o atraso vai ser comunicado ao juiz corregedor permanente em expediente próprio para as providências cabíveis, tais como busca e apreensão, redistribuição e instauração de processo disciplinar. As providências do parágrafo 2º serão adotadas sem prejuízo da comunicação ao juiz responsável pelo processo. Então veja que são duas comunicações aqui. Então, não devolveu em 48 horas depois de cobrado, comunicação ao corregedor, ao juiz corregedor, e comunicação ao juiz da causa, tá? Claro, né? Se esse juiz da causa não for o próprio corregedor do oficial de justiça, tá? Então essa é a ideia, tá? Aí a gente tem aqui também, meus amigos, a organização, né, das SADMs e dos ofícios e dos oficiais de justiça. Qual é o ponto que me chama a atenção aqui? O artigo 1007, ele diz assim: os oficiais de justiça serão distribuídos em setores por CEP, Código de Endereçamento Postal, por bairros ou outro critério razoável. Então veja, você tem a distribuição por CEP, é o primeiro dos critérios, por bairros é o segundo dos critérios, ou outro critério razoável. Daí veja que vai depender caso a caso, tá? A distribuição de setores deve observar no mínimo as seguintes configurações. Na parte urbana, um setor para cada bairro ou conjunto de bairros contíguos, vila e ou vilarejos, além de um setor para cada assentamento, fazenda ou outra situação que demande atenção especial dos oficiais. Beleza, na parte rural também um setor para cada bairro e aí um setor para cada assentamento, fazenda, tal. Beleza. Nas localidades com CEP único, deve ser criada zona única e somente nesta deverá ser vinculado o CEP. Então, pensa o seguinte, você tem uma cidade muito pequena, por exemplo, uma cidade que não tem, por exemplo, se eu não me engano, Cachoeira Paulista, aqui ao lado de Cruzeiro, ali ao lado de Canas, e Canas também é uma cidade muito pequenininha, tem um CEP único, então, sei lá, 12.830.000. Então, a cidade inteira é esse CEP, nem sei se é esse CEP, estou chutando, tá? Veja, nesse caso, que você tem só um CEP na cidade, eu crio uma zona única, tá? Então, basicamente isso. E daí o que vai acontecer? Os oficiais vão receber por equidade os mandados para serem cumpridos, tá? Então esse é o ponto. Deverão ser criados setores especiais sem vinculação de CEP, para quê? Então olha só, setores especiais sem necessidade de vincular o trabalho do oficial de justiça ao CEP, para quê? Para cumprimento de mandados remotos, com ou sem possibilidade de conversão, para cumprimentos de mandados da Fazenda Pública Estadual e na hipótese de haver oficiais de justiça exclusivos, e para a Fazenda Pública Municipal na hipótese de haver oficiais de justiça ad hoc, ou seja, por substituição, por indicação, né? Então alguém que vai ficar ali para fazer para aquele ato. Penitenciárias, presídios ou centros de progressão penitenciária, cadeias públicas, beleza. Municípios integrantes da comarca contígua ou agrupada e para municípios cujo território esteja sob jurisdição da comarca ou foro. Então veja só, qual é o ponto? A regra é a de que eu faço a distribuição por CEP, por bairros ou por outro critério. Beleza. Aí a gente vem
com a indicação de como eu faço essa distribuição. Então, se for na parte urbana, um setor para cada bairro e um setor para cada assentamento. Se for na parte rural, um setor para cada bairro, um setor para cada assentamento. No lugar que não tem CEP diferenciado, então tem um CEP único, eu crio uma zona única. Então, todos os oficiais vão atuar na cidade inteira. Beleza. O parágrafo 2º traz uma outra informação. Qual é essa outra informação? Outra informação é a seguinte, ó, moçada, existirão situações em que você, oficial de justiça, vai atuar independente do CEP em que você vai cumprir essa diligência. Por quê? Porque às vezes você vai cumprir a diligência na sua cidade e a cadeia está em outra cidade, mas você vai cumprir essa diligência lá. Por quê? Porque você vai fazer o agendamento dentro de 48 horas e vai cumprir esse mandado em 7 dias, como a gente já acabou de ver. Tá? Então, para o cumprimento de mandados remotos com ou sem possibilidade de conversão, para mandados relacionados à fazenda pública, beleza, penitenciários, presídios, cadeias e comarcas contíguas ou agrupada, e para municípios cujo território esteja sob a jurisdição da comarca. Então, por exemplo, você tem a comarca de Cruzeiro, que envolve o município de Cruzeiro e o município de Lavrinhas, por exemplo. Você tem a comarca de São José dos Campos, que envolve a comarca de São José dos Campos, a cidade de São José dos Campos e a cidade de Monteiro Lobato. Você tem, por exemplo, a comarca de Caçapava, que é a cidade de Caçapava e a cidade de Jambeiro. Então, esse é um ponto importante, tá bom? Então, esse é um ponto relevante aqui pra gente. Tá? Ressalvadas as hipóteses previstas nesse artigo, e determinação expressa em contrário da corregedoria, é vedada a distribuição de mandados por tipo de ato, matéria ou unidade judicial de origem. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, não dá para ter um oficial de justiça especialista em penhoras. Então, essa é a proibição. Então, é proibido que eu faça a distribuição dos mandados de acordo com o tipo de ato. Então, olha, esse oficial aqui é especialista em citação. Olha, esse oficial aqui é especialista em intimação. Esse aqui é especialista em busca e apreensão. Não é isso que vai acontecer. Então, todos os oficiais podem fazer tudo. Essa é a ideia dentro da sua área de atuação, dentro da atribuição, dentro da zona em que eles vão estar. Tá? Então, você está ali trabalhando num bairro X, na cidade X. Então, tudo que tiver ali para você fazer, você vai fazer. Tá? Então, você não vai fazer só um tipo de ato. Essa é a ideia. Tá? Os leilões serão realizados apenas em situações excepcionalíssimas. Olha a expressão excepcionalíssimas. Desde que o exequente, então a pessoa que está cobrando, não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados, segundo a escala previamente elaborada pelos oficiais de justiça plantonistas, sob a fiscalização do juiz de direito do feito. Então veja só, oficial de justiça pode fazer leilão. Quando? Numa situação excepcionalíssima. Qual é essa situação excepcionalíssima? Primeiro, impedimento legal de todos os leiloeiros. O exequente, a pessoa que está fazendo a cobrança da dívida, não indicou um leiloeiro. Então, são várias as situações aqui. Então, isso aqui é um negócio que chama muito atenção para fim de concurso. Os processos com leilões judiciais públicos designados deverão ser encaminhados à SADM com um dia útil de antecedência até o meio-dia e meia, mediante carga e termo de remessa. Tá? Se houver processos de mais de uma vara com astas designadas, com leilões designados, para o mesmo dia e horário, as astas serão realizadas de acordo com a ordem numérica, independentemente do ano de distribuição ou vara de origem. Então vejam que são várias disciplinas aqui interessantes. A lavratura dos autos competirá ao ofício de justiça de origem do processo e caberá ao oficial de justiça a lavratura do resumo, da súmula do que aconteceu ali. Então isso aqui chama muito atenção para fins de concurso. Estou falando aqui da realização excepcional de leilões pelos oficiais de justiça. Então, veja só, são vários os requisitos. Primeiro, o exequente não indicou leiloeiro. Outro ponto, todos os leiloeiros credenciados estão impedidos de atuar. Então veja que são ali situações excepcionais. Então, oficial de justiça, ó, vou colocar aqui, oficial de justiça fazendo leilão. Então, são vários os requisitos. Primeiro, o exequente não indicou um leiloeiro. 2, todos os leiloeiros credenciados estão impedidos de atuar. E 3, precisa ter fiscalização do juiz do feito. Tá? Então veja que são vários os pontos importantes aqui. Isso aqui, principalmente o caput do 1009, me chama muito atenção para fim de concurso. Cara, cheiro e jeito de concurso. Tá? Então preste atenção.
Veja só, compartilhamento de mandados digitais entre SADMs deste tribunal, quando existente, determina a sua distribuição para a SADM que compreenda o setor do local de cumprimento da diligência, ainda que pertencente a outra comarca ou foro. Então, veja, você pode ter o compartilhamento de mandados digitais para processos digitais, tá? O compartilhamento independe de decisão judicial que assim o autorize, dispensando a expedição de carta precatória. Então, não preciso expedir carta precatória para todas as matérias. Então, vou até melhorar aqui, ó. Só grifar, não estava grifando, né? Então, compartilhamento de mandados digitais, ele é possível, ok. Aí, veja só, independe de decisão judicial, então não precisa de decisão judicial que autorize, não precisa de carta precatória para todas as matérias e atos, salvo em relação a mandados de processos físicos, mandados de cumprimento remoto e mandados para intimação de vítima e testemunha protegida, físicos ou digitais, e outros mandados de atos que demandem providência no âmbito do juízo deprecado, como, por exemplo, audiência, nas hipóteses ainda autorizadas, perícia com nomeação do perito, penhora com faturamento, com nomeação de administrador local, intervenção de setores técnicos. Então, veja só, qual é o ponto aqui? Qual é a regra? A regra é, eu permito o compartilhamento de mandados digitais, essa é a regra. Outra coisa importante, eu não preciso de autorização do juiz para eu compartilhar o mandado judicial. Também não preciso expedir precatória. Agora, existem alguns casos em que eu vou precisar de decisão judicial e de expedição de precatória. Então, quais são esses pontos? Processos físicos, mandados de cumprimento à distância, cumprimento remoto, intimação de vítima ou testemunha que são protegidas, seja para processos físicos ou digitais, ou ainda outros mandados de atos que precisam ter atuação no juízo deprecado, no juízo que está recebendo a carta precatória. Então, uma audiência, nas hipóteses ainda autorizadas, perícia com nomeação de perito no lugar. Então, você tem um dano ambiental e tem um processo e a avaliação do perito vai ser feito em outra cidade. Então, é claro, o juízo deprecado vai precisar, de fato, autorizar aquilo e a perícia vai ser feita nesse juízo deprecado. Penhora do faturamento da empresa. Então, por exemplo, você tem lá um bar, um restaurante e o cara está devendo para um trabalhador. Ou está devendo para uma empresa, né? Para o trabalhador não daria, porque daí seria justiça do trabalho, mas está devendo para uma empresa, para um fornecedor. E aí o fornecedor vai entrar com uma ação de cobrança e vai pedir a penhora do faturamento. Então o oficial de justiça vai ter que estar lá para saber o seguinte, quanto que entrou de dinheiro no restaurante naquele dia. Uma parte daquilo que entrou vai ser penhorado. Tá? Então ele vai ficar vendo ali, vai ser feito um controle ali, por exemplo, de tudo que está sendo pago em dinheiro, tudo que está sendo pago no crédito, no débito e assim por diante. Tá bom? Então esse é um ponto importante aqui. Então são as exceções. Cara, lembre-se, exceções são predileções do seu examinador. Então o seu examinador gosta de exceções, tá? A partir da implantação da central de mandados compartilhada, os oficiais de justiça serão competentes para quê? Para o cumprimento de mandados compartilhados nas zonas a que estiverem vinculados, bem como para mandados de cumprimento remoto. Então eu tenho a criação da central de mandados compartilhada, o oficial de justiça vai cumprir os mandados compartilhados nas zonas em que eles estão vinculados, ok? E também para cumprimento remoto, para cumprimento à distância. Cumprimento de mandados físicos e para os demais casos em que o compartilhamento tenha sido proibido pelas normas ou por decisão judicial. Então, também, para mandados físicos e para os demais casos em que tenha sido vedado pelas normas ou por decisão judicial. Então, existe uma ordem expressa para que outro oficial faça aquilo, tá bom? Então, esse é o ponto importante. Veja só, o 1011 começa a falar do que vai constar nos mandados. Por que isso é importante, professor? Porque cabe ao oficial de justiça também fazer essa fiscalização. Então o oficial de justiça recebe os mandados, ele não vai ser simplesmente uma vaquinha de presépio, recebi isso aqui, já vou lá entregar, não. Ele precisa verificar se está tudo preenchido. Esse é um ponto importante. Então constarão de todos os mandados expedidos um monte de coisa, o número do processo e tal. É lógico, você não precisa decorar isso aqui, porque, cara, pelo amor de Deus, precisa ter todos os atos que vão ser praticados, precisa ter o número do processo, o nome das partes, os endereços em que as pessoas vão ser procuradas, etc, etc, etc. O pagamento, forma de ressarcimento. Beleza, não me parece que isso aqui despertaria interesse do seu examinador. Agora isso aqui sim.
o seguinte texto ao pé do instrumento. O que é ao pé? Na parte de baixo do instrumento. Então você tem lá um documento, na parte de baixo dele vai estar lá assim, é vedado, é proibido ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. Inclusive isso era uma proibição, a gente já viu no vídeo passado. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita mediante a apresentação de carteira funcional obrigatória em todas as diligências. Então isso aqui precisa constar em todos os mandados. Isso é um ponto importante para a gente. Tá? Aí veja só, deferida. Então a gente tem aqui o parágrafo 3º, fala assim, ó, havendo mais de um endereço não contíguo ou lindeiro indicado nos autos. Então veja, você tem uma pessoa que vai ser intimada em mais de um endereço não contíguo ou lindeiro, ou seja, endereços que não são vizinhos, não são próximos, né? Deferida a expedição de mais de um mandado concomitantemente, havendo notícia de cumprimento em qualquer um dos mandados, o ofício de justiça deverá imediatamente solicitar a devolução dos demais, independentemente de cumprimento. Então veja, isso acontece, por exemplo, numa situação em que fulano de tal está sumido, está desaparecido. Aí o Poder Judiciário ou o Ministério Público podem fazer pesquisas de possíveis endereços dessa pessoa. Sabe aquele cara que morou em várias casas? Então ele morou de aluguel numa casa, daí depois ele morou no outro lugar, vive se mudando. Então por vezes vão constar todos os endereços dessa pessoa nessas pesquisas. Por quê? Porque o cara, por vezes ele vai fazer uma conta num banco, ele vai ter conta de água, conta de energia, conta de internet. Então é possível localizar os endereços dessas pessoas. E por vezes no processo, pode ser que aquela pessoa tenha vários endereços vinculados a ela, sem que a gente possa saber exatamente em qual desses endereços a pessoa está morando. O que acontece? Nesse caso, o ofício de justiça expede um mandado para citação, para intimação, seja lá por que for, em todos esses endereços. Então você vai na rua tal, na rua tal, na rua tal, na rua tal. O que o inciso 5º está trazendo para a gente, do parágrafo 3º, uma informação relevante. Quando os mandados tiverem que ser cumpridos ao mesmo tempo, então o oficial de justiça recebeu lá para cumprir num determinado lugar. Foi expedido um outro mandado para cumprir num determinado lugar. Qual é o ponto? Encontrei a pessoa, cumpri mandado em um desses lugares, pô, não precisa mais procurar esse cara nos outros. Por quê? Porque ele não está lá, ele está onde ele foi encontrado. Essa é a ideia, tá bom? Então esse é um ponto relevante aqui pra gente. O 1013, importante também, nos mandados para cumprimento de atos sem deslocamento ou com possibilidade de conversão, será expedido um mandado para a prática de todos os atos remotos em relação ao mesmo destinatário, com todos os contatos disponíveis no feito, observadas as seguintes regras e exceções. Então veja só, serão expedidos para cumprimento do ato pela via remota, citações, intimações, notificações em unidades prisionais. Então veja, cumprimento remoto em unidades prisionais e unidades de internação, intimação da vítima de violência doméstica nos casos em que esta tenha indicado o telefone ou aplicativo de mensagem para ser comunicada, tá? Ainda que não tenha sido expressamente determinado para o cumprimento pela via remota, permite-se, aqui é um ponto interessante, né? Permite-se a intimação da vítima por meio de telefone, fixo, celular ou WhatsApp, desde que haja anuência, concordância no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento com os dados necessários, garantido o seu absoluto sigilo. Cara, isso aqui tem muita cara de concurso, por quê? Porque a questão de violência doméstica é um negócio que é uma doença da nossa sociedade, a quantidade de violência doméstica que a gente tem, vocês não têm noção da quantidade de processos que existem de violência doméstica. Então qual é o ponto, né? Aqui tem um negócio que chama muita atenção, porque o oficial de justiça vai fazer isso por muitas vezes. O mandado que o oficial de justiça vai cumprir sem se deslocar ou com a possibilidade de conversão, então é aquela coisa, ó, não encontrei o cara por WhatsApp, por e-mail, por telefone, eu vou ter que ir até a casa do cara. Beleza. Veja, esses atos que a princípio são sem deslocamento, são feitos onde? Em unidades prisionais, então na cadeia, unidade de internação, então na FEBEM, hoje Fundação Casa. Para vítimas de violência doméstica, quando ela tenha indicado o telefone ou aplicativo de mensagem para fins de comunicação. Então a vítima já indica, olha, o meu WhatsApp é esse aqui para fins de você falar comigo, tá? Para a justiça falar comigo, e quem vai levar a fala da justiça é o oficial de justiça. Pois bem, e o parágrafo 2º é o que chama atenção. Porque mesmo que não tenha sido expressamente determinado pelo juiz o cumprimento pela via remota, ou seja, o juiz mandou fazer o cumprimento presencial daquilo, físico, pessoal daquilo, mas o oficial de justiça pode fazer o quê? Antes dele sair de casa e ir até a vítima para fazer a entrega, o que ela pode fazer? O oficial de justiça pode fazer? Pode intimar a vítima por telefone. Se a vítima concordar com aquilo, veja, se a vítima concordar,
com essa intimação no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento com os dados necessários, também é possível. Então pode ser que o próprio cartório coma bola e mande fazer a intimação presencial, sendo que poderia ser feito eventualmente por WhatsApp, ou por celular, por telefone fixo, ou por e-mail. Então chama muita atenção o parágrafo 2º. Então, ainda que não tenha sido expressamente determinado para cumprimento pela via remota, permite-se a intimação da vítima por meio de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail, desde que haja concordância no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento com os dados necessários, garantindo o seu sigilo absoluto. Tá? Então esse é um ponto muito importante para a gente. Então a gente vai parar por aqui, meus amigos, a gente vai continuar no próximo vídeo. Acho que a gente evoluiu bastante aqui e a gente vai fazer dessa forma, é claro, tratando dos temas aqui que me parecem mais importantes para fim de concurso. De novo, quantos vídeos vão ter, professor? Não sei, vai assistindo aí, porque isso aqui vai te ajudar, tá bom? Não reclama não, cara. Isso aqui tá de graça para você no YouTube. Enfim, eu vou deixar as anotações de tudo isso aqui para os meus alunos lá do curso Reta Final, né? Então, os alunos que já estão pagando já tiveram todos os conteúdos lá com questões junto com teoria, aulas específicas só expositivas, e também essas aulas aqui estarão lá para os alunos. Mas qual é o grande ponto, né, que eu queria trazer aqui? Lá também vão ter esses esquemas aqui, essas anotações aqui, porque isso aqui ajuda bastante também na hora de uma revisão final, na última semaninha ali antes da prova, tá bom? Se você quiser entrar no curso de Reta Final, que tem todas as aulas lá de direito, todas as aulas assim, todos os conteúdos que são abordados ou em aulas ou por meio das questões, e veja, não é só chegar e falar a resposta, não, é explicar, é mostrar, é trazer a teoria junto. Isso pode te ajudar muito, principalmente no momento aí mais decisivo, mais próximo da prova, faltando aí 1 mês e meio para a prova. Estou gravando isso no dia 3 de novembro, né? Então é muito importante que você, caso queira, as inscrições vão ficar abertas até o dia 15 de novembro, tá? Então se você quiser, se você tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo, tá bom? Grande abraço, eu volto em mais alguns vídeos. Um grande abraço para todo mundo que está aqui. Peço que você se inscreva aqui no canal, isso me ajuda bastante também. Se você puder comentar alguma coisa também me ajuda. Eu volto em tantos outros vídeos. Cara, tá todo mundo aí cobrando por isso aqui, eu estou dando de graça para você. Eu adoro estar aqui.